Na sexta-feira santa, a Folha de São Paulo postou uma matéria que dizia: Judas traiu Jesus ou Jesus traiu Judas. Bom, qual foi a intenção da Folha de São Paulo a postar uma matéria assim, bem numa sexta-feira santa, num feriado cristão, bem numa época onde muitos lembram de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição? Qual é a intenção deles? É isso que a gente vai procurar entender nesse vídeo. Qual é a real intenção da Folha de São Paulo em postar uma matéria onde dá um indício que, dependendo da perspectiva e da ótica que a gente olhar, quem realmente traiu foi Jesus, traindo Judas, e não Judas traindo Jesus. Bom, vamos falar um pouco sobre isso hoje. Meu nome é Wesley Gobato, para quem não me conhece, eu sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de teologia e da Bíblia, então se inscreva nesse canal, ative o sininho para que você não perca mais nenhum vídeo que sai aqui nesse canal. Eu estou apenas começando e preciso muito da sua ajuda. E como que você pode me ajudar? Você pode me ajudar curtindo esse vídeo, deixando o seu comentário, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Eu espero que eu possa contar com a tua ajuda. Bom, não foi uma invenção da Folha de São Paulo essa ideia de que Jesus poderia ter traído Judas. Essa ideia foi levantada e questionada por um teólogo, chamado Jean-Yves Le Loup. Esse teólogo, ele não baseia a sua teologia nos livros sagrados da Bíblia somente. Ele baseia todo o seu evangelho, toda a sua teologia em livros apócrifos. Então, essa ideia, ela sai do livro apócrifo, o Evangelho de Judas, que nós sabemos que hoje não tem autenticidade e nem autoridade nenhuma para ser palavra de Deus. Mas esse teólogo usa do Evangelho de Judas para praticar e fazer teologia, não uma teologia histórica, mas uma teologia doutrinária. E aí sai a ideia de que Jesus poderia ter traído Judas. Por quê? Porque no Evangelho de Judas é dito que Jesus que pediu para Judas ir entregar ele. E assim, Judas vai, entrega Jesus, e aí depois ele sai como traidor. E aí ele não aguenta a pressão e acaba tirando a própria vida. Então a ideia sai desse teólogo que faz esse questionamento através, usando a base do Evangelho de Judas. Então, a Folha de São Paulo traz ali na sexta-feira essa matéria, querendo dar a entender um pensamento filosófico, uma reflexão para que a gente pudesse pensar. Bom, seria bom se fosse apenas isso. O que eu quero dizer para você hoje é que essa matéria da Folha de São Paulo está enraizado em ideologia política. E por que essa matéria está enraizado em ideologia política? Precisamos entender primeiramente todo o significado de Judas, da traição e de por que foi Judas que traiu Jesus e não Jesus que traiu Judas. Primeiro, Judas, ele tinha em sua mente uma ideia de Messias, uma ideia de Cristo. Então, quando Jesus vem e ele se torna um discípulo de Jesus, Judas se torna um discípulo de Jesus, Judas tinha em mente que Jesus seria aquilo que ele pensava. As ideias que ele tinha sobre o Messias, Jesus poderia suprir. Mas não foi isso que aconteceu. Judas ficou totalmente decepcionado, porque Jesus não era quem ele pensava que Jesus seria. Então, Judas demonstra a corrupção do seu coração, através de não ter apenas traído Jesus ao entregar ele com um beijo, mas
Judas, ou ter trocado, né, por 30 moedas de prata, mas Judas já roubava o ministério de Jesus, já roubava os recursos que o ministério de Jesus levantava. Isso é dito na Bíblia. Então Judas já traía Jesus muito antes desse beijo. A corrupção do coração de Judas já estava ali, já estava enraizado nos seus atos e nas suas atitudes. E foi o seu coração que motivou ele a construir um Deus segundo aquilo que ele imaginava, segundo aquilo que ele acreditava, segundo aquilo que ele acreditava que era o melhor. E o que tudo isso tem como significado? Tem como significado que Judas é apenas um espelho do que a maioria da humanidade é. Nós também temos as nossas próprias crenças, as nossas próprias opiniões, e muitas vezes nós queremos moldar Jesus segundo as nossas ideologias. É só você olhar para o mundo aí fora e ver que cada ideologia molda Jesus através daquilo que aquela ideologia defende, aquilo que aquela ideologia acredita. A gente tem o movimento LGBT que tenta moldar Jesus através do seu movimento. O movimento feminista que tenta moldar Jesus através do seu movimento. O movimento mais conservador que tenta moldar Jesus através do seu movimento. A gente tem o socialismo tentando moldar Jesus ao socialismo e o capitalismo tentando moldar Jesus ao capitalismo. Só que o que nós precisamos entender é que Jesus não veio suprir a ideologia de ninguém. Jesus não se molda à ideologia desse mundo, porque o que Jesus veio fazer foi pregar sobre o seu reino. Ele veio anunciar o seu reino, e quando ele voltar, ele virá para estabelecer o seu reino aqui na terra. Jesus não veio para falar qual que era a ideologia da terra que ele mais acreditava. Jesus não veio falar que ele viria novamente para apoiar um tipo de sistema, um tipo de governo existente aqui nessa terra. Não, pelo contrário. Jesus não fez isso. Jesus veio falar sobre o seu próprio reino e veio falar que um dia ele vai voltar para estabelecer esse reino com toda a sua plenitude aqui nessa terra. Então, quando a Folha de São Paulo faz uma postagem dando a entender que Jesus poderia ser o traidor, o que ela está dizendo, o que ela está apoiando é que, na verdade, Jesus traiu os pensamentos, as ideologias de muitas pessoas. Que Jesus não se molda à nossa ideologia, à nossa crença, e que talvez não somos nós que estamos errados, mas é Jesus que está errado. Porque se Jesus errou com Judas, então Jesus errou com toda a humanidade. Começou a entender? Se Jesus é o traidor com Judas, então Jesus é o traidor de todo mundo. É isso que essa mensagem, escondida com um viés de ideologia política, está querendo dizer. Que talvez a minha ideologia esteja certa, e não aquilo que Jesus diz, e não aquilo que diz na palavra de Deus, mas aquilo que eu acredito. E quantas pessoas estão caindo nessa própria ideia de que Jesus precisa se moldar ao meu pensamento, à minha ideologia, aquilo que eu acredito. Eu não busco entender quem Jesus realmente é através das Escrituras, através da palavra de Deus, mas eu tento moldar Jesus através das minhas crenças. E esse é um dos maiores pecados que um ser humano pode cometer. Romanos 1, do versículo 19 ao versículo 26, vai falar muito sobre isso. Paulo vai dizer que Deus se manifestou a toda a humanidade, mas a humanidade rejeitou esse Deus. Rejeitou esse Deus. Não dando graças e adorando ao Criador, agora escolheram adorar a criatura. Toda a humanidade rejeitou a Deus para criar os seus próprios deuses. E hoje não é diferente. Nós rejeitamos a Deus, nós rejeitamos Jesus e as suas palavras, nós rejeitamos a Bíblia, as Escrituras, por causa dos deuses que a gente criou.
no nosso coração. A Folha de São Paulo está influenciando muitos a questionarem a figura de Cristo. A Folha de São Paulo está influenciando muitos a questionarem a autoridade da Bíblia. Porque esse pensamento de que Jesus pode ter traído Judas veio de um livro apócrifo, que não é palavra de Deus. A Folha de São Paulo, numa sexta-feira, não apenas quis zombar da fé cristã, não apenas quis fazer um pensamento filosófico. Não, muito além. Na sexta-feira, bem no dia que Jesus foi entregue para morrer, bem no dia que Jesus foi crucificado, a Folha de São Paulo está mostrando que talvez, se fosse hoje, que a gente tivesse a oportunidade de escolher libertar Jesus ou um bandido, provavelmente a maioria das pessoas escolheria libertar o bandido e condenar Jesus. Bom, olha para a nossa realidade política. Olha para quem está no poder. Muitos políticos que deviam estar presos estão libertos. Afinal, não foi no passado que um foi liberto para assumir o poder novamente? Mas o que a Folha de São Paulo e o que esses políticos, o que esses governantes e o que essas pessoas que têm no seu coração ideologias totalmente anticristãs não entendem é que Jesus morreu na sexta-feira. Mas por que eu estou postando esse vídeo hoje? É porque 3 dias depois, no domingo, ele ressuscitou. E que essas pessoas não entendem é que quando Jesus voltar, todos os governos, todos os governantes, todas as pessoas se dobrarão diante dele. Se dobrarão diante o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Porque ele vive. Ele vive. Judas traiu Jesus. Assim como toda a humanidade traiu e trai até os dias de hoje, ao escolher não seguir o verdadeiro Deus, mas escolher criar no seu próprio coração falsos deuses. Porque o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo, incomoda muita gente, porque denuncia o pecado que habita dentro de nós. Mas não seja você um desses. Busque conhecer o verdadeiro Deus. Busque conhecer quem realmente Jesus é. Não tente moldar ele aos seus pensamentos e às suas ideologias, porque isso só reflete um coração corrompido pelo pecado. Jesus vive, ele ressuscitou, e feliz Páscoa.